Antes de começar a falar do tema, eu queria somente ressaltar que eu não estou aqui para impor regras nem esgotar totalmente o assunto, mas é apenas uma opinião minha sobre o conservadorismo e os benefícios que ele traz a uma sociedade. Mas primeiro, o que é ser um conservador? Segundo o dicionário Aurélio, conservador é aquele que não gosta de mudanças em relação ao que é habitual ou tradicional. Essa, claro, é uma definição um pouco superficial, mas é a base de quem se considera um conservador, que é estar apegado ao que realmente funciona e ser um tanto quanto cauteloso ao implementar uma mudança nos seus costumes. Muita gente acha que o conservadorismo é uma ideologia a ser seguida, mas na verdade a palavra conservador não passa de um adjetivo, uma característica do indivíduo. Mas o que nós vamos tratar aqui é a aplicação do conservadorismo na política. E a pergunta mais importante: o que os conservadores querem conservar? Qual é a proposta conservadora? E a resposta é simples. Os conservadores acreditam que já existe uma ordem de princípios pré-estabelecida a ser preservada, que foram experimentadas no passado e deram certo, e consideram que revoluções que implementam valores perigosos de uma forma tão truculenta em uma sociedade não são bem-vindas. Porque a história mostra que as grandes revoluções que tentaram embutir valores desconhecidos em uma sociedade de maneira tão truculenta resultaram nos maiores homicídios em massa da história. Eu espero que você tenha pelo menos entendido mais ou menos o que seja o conservadorismo, mesmo que de uma forma tão resumida. Mas eu não quero me estender muito na explicação porque não é o foco desse vídeo. Então se você quer se aprofundar no assunto, dá uma pesquisada aí depois para entender melhor, porque é um tema muito amplo. Mas então, quais são as razões pelas quais eu acredito que seria interessante que você se tornasse um conservador? Razão 1. Conservadores prezam pela religião e valores morais. O Brasil é formado por cerca de 80% de pessoas que se consideram cristãs, mas muitas ainda acham, mesmo em pleno século XXI, que dá para conciliar a religião com as doutrinas marxistas. Eu já fiz um vídeo abordando essa questão e o link vai estar na descrição, mas só para resumir. O próprio idealizador do comunismo, Karl Marx, pensava que a religião era um atraso, que foi inventada pelo homem para manter as pessoas na pobreza com a promessa de que no futuro teriam vida eterna. Essa era a opinião do cara, então não dá para ser cristão e marxista. Me desculpa, mas não dá. Já o conservadorismo, por outro lado, adota a religião judaico-cristã como fruto de sabedoria e princípios morais a serem seguidos. Por isso, se você se denomina cristão, esse é um dos motivos para você ser conservador. 2. Conservadores prezam pela liberdade. O conservadorismo se apoia essencialmente na liberdade individual, sem interferências do Estado na vida das pessoas ou no hábito delas. Aí você pode vir me falar de ditadura militar, não sei das quantas, mas o que houve naquela época foi um caso à parte, em um contexto totalmente antagônico. E eu penso em expor minha opinião sobre o assunto em um próximo vídeo, então fiquem atentos. Mas retomando o raciocínio, do conservadorismo, a liberdade e a propriedade privada estão interligadas. E diferente do socialismo, do conservadorismo o mérito é um dos maiores motores de uma sociedade. 3. O conservadorismo é a maior arma que temos contra o marxismo. Se você quer derrubar um inimigo tão poderoso quanto as ideologias do marxismo, você não pode ter apenas a questão econômica como fundamento. Pois em um cenário comunista, a economia é só um dos pontos corrompidos. Mas a questão é que o marxismo vem para derrubar todas as bases da civilização ocidental, implementando outros valores morais e uma filosofia completamente pervertida. Então não dá para combater um inimigo desses apenas com a tese econômica, pois aí, meu amigo, a derrota é certa. Então se você tem alguma crítica ou sugestão para fazer, o seu espaço é nos comentários. Mas não esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E eu fui!